E aí, como é que você tá? Eu sou a Pietra Bertola. Eu sou a Lari Mendes. E a gente faz Midiologia na Unicamp e seja muito bem-vindo ao vídeo parte 2 de Respondendo Perguntas da Unicamp / Midiologia. Então a pergunta que a galera mais faz é se Midiologia tem matérias de exatas ou matemática. Na época que eu prestava Midiologia, que é um pouco antes do que a minha turma começou a prestar, ou seja, 4 anos antes, tinha escrito no programa que tinha cálculo, alguma coisa de cálculo. Sério, juro pra você. Cruzes? Tipo, eu não lembro o nome da matéria exato agora, mas era tipo introdução ao cálculo, alguma coisa do tipo. Essa matéria não existe mais desde que eu entrei, mas a gente fez introdução ao pensamento computacional e também algoritmos. Essa matéria tem um nome grande. Algoritmos e programação de computadores. É de exatas, mas não é tipo matemática de alguma forma. Tipo, ela é mais lógica, mais programação mesmo. Uhum. Você aprende uma linguagem básica, que é o Python, e você vai usando ela pra fazer algumas coisas muito simples, como, sei lá... Calculadora, dicionário, banco de... Quem tem tal nome, não sei na onde. Quem tem um sangue B... Muito simples. Mas a gente vai mal mesmo assim. É suado de passar do mesmo jeito. Pra quem é de humanas, né? Eu passei com 5 e eu namoro um computeiro, né? Mas tudo bem. Passei com 8,5 e o computeiro namorado da Lari que me ajudou. Quais são os lugares mais bonitos da Unicamp? Então, deixa eu pensar nos meus... Não, fala você primeiro, que depois eu falo. Pra mim é o CB. A Praça do Ciclo Básico, cheia das árvores e tudo mais. Eu gosto do observatório. Ai, nossa, verdade. Gosto muito, principalmente quando tá no pôr do sol, assim. É clássico aí, já é... Clássico. Como é que chama? Unicamper. Hit manjado. E eu gosto muito das mesinhas que ficam no CB também, mas não, tipo, a praça do CB. São as mesinhas que ficam, tipo, escondidinhas no CB. As últimas mesinhas ali, escondidinhas. Que aí você consegue... Perto onde tem as salas? Isso, perto onde tem as salas. Nossa, mas que aleatório. Eu acho bonitinho. Uma mesa cinza, cheia de bicho. Não, mas não é, tipo, é uma mesa que você consegue ver toda a galera circulando lá. Isso é verdade. Tipo, é um ponto muito estratégico pra você observar as pessoas, ou observar como a Unicamp funciona mesmo, sabe? No ritmo dela. Terceira pergunta, dá pra fazer intercâmbio de graça na Unicamp? A resposta é sim. A Unicamp libera aí algumas bolsas pra você, mas tem alguns pré-requisitos que você, tipo, não pode rodar em nenhuma matéria, você tem que ter um CR alto, é um rolezinho aí bem burocrático, mas sim você consegue. A gente não manja muito essas paradas aí, porque a gente aí. Mas se você estiver interessado em saber essa parte aí, a gente pode te direcionar para uma pessoa específica aí que fez intercâmbio, porque na Mediologia todo ano tem alguém fazendo intercâmbio. Isso é fato. Sim. E também, se você conseguir se manter fazendo intercâmbio, é muito mais fácil ainda de você fazer pela Unicamp, porque a universidade tem alguns convênios com outras universidades de fora do Brasil, então é teoricamente bem fácil de você conseguir fazer intercâmbio, pelo menos dentro da Midiologia. A questão mesmo é você se bancar, mas aí tem algumas bolsas, tem integral, se não me engano tem parcial e também tem você por você mesmo. Tem matéria obrigatória de roteiro? Sim. Tem quantas? Duas matérias. Tem 2, mas ainda tem um monte de eletiva também, não tem? Ah, de roteiro especificamente não, mas claro, você pode executar roteiro em outras disciplinas, como isso vai acontecer, não tem jeito. É obrigatório, acaba sendo. Não tem nem como, né? Por exemplo, a gente tem a matéria do curta, que não é uma matéria de roteiro, é uma matéria de produção do curta-metragem em si, mas você tem que fazer um roteiro pra você ter esse curta pra você fazer. Então, assim, a gente tem a oficina de roteiro 1 e a oficina de roteiro 2, e nela é especificamente sobre roteiro, falando sobre estrutura, jornada do herói, essas coisas muito simples de se aprender sobre o roteiro. Eu, particularmente, achei muito básico, achei que poderia melhorar aí, mas... Eu tenho quase certeza que a gente foi prejudicado na matéria de roteiro 1 por conta das greves que tiveram, paradas de... Acho que teve greve dos caminhoneiros, sabe? Nossa, é verdade. Mano, sim. E qualquer rolê que acontece no país prejudica a universidade pública. Qualquer rolê, porque a gente teve essa greve dos caminhoneiros, por exemplo, que... Parou a Unicamp. Parou a Unicamp e justamente é uma matéria que acontecia nos dias que não dava pra ir pra faculdade. A gente acabou não tendo que entregar uns trabalhos, tipo... bem do começo das coisas mesmo. Ah, pode entregar o argumento. Então entregou storyline, o argumento e sinopse, por exemplo. Então fica parado nessas coisas aí e a gente desenvolveu o roteiro mesmo só depois, em roteiro 2.
Tá vendo? É as greves aí, tudo aí que para o Brasil. Mas a gente tem sim essas matérias e eu acredito que é muito da época que você pega. Você pega uma época que tem greve, você pega uma época que tem pandemia, você pega uma época que, sei lá, o mundo acaba e é difícil de ter. Dá uma base boa pra áudio. A pessoa que me perguntou isso, ela falou que nos comentários que ela tinha interesse de fazer alguma coisa envolvendo engenharia de áudio, engenharia de som, eu acho que é assim que se fala. Só que assim, o curso, ele não é pra isso, mas ele te dá uma base boa com certeza pra você conseguir se virar muito bem na área de áudio, que é uma das áreas mais prejudicadas no Brasil. A gente tem 2 matérias de áudio e uma matéria de rádio, que é basicamente de história do rádio, mas que a gente acaba produzindo também. Então, assim, dá pra aproveitar essas 3 matérias de áudio pra aprender bastante coisa. A gente, pelo menos a minha turma, fez especificamente essas 2 matérias com um professor que é da música e que manja da engenharia do som tudo. Ele é engenheiro de som, ele acha que né? é, mas assim, é que eles são tanta coisa, esses professores da Unicamp, que não dá pra você ter certeza, assim, de tudo que eles são. E qualquer caminho que você queira seguir, os professores sabem orientar. Tanto que tem pessoas que vão pegando disciplinas e entrando em grupos de estudo, que acontece, tem um grupo que chama, não sei, não vou saber o nome agora, mas que tem a galera da engenharia de som, que funciona na engenharia, não, aqui na engenharia mecânica ou mecatrônica. Ah, sim, é acústica, né? Talvez, tem algum laboratório de acústica, alguma coisa assim. Gente, a áudio não é conosco, vocês puderam perceber, apesar de eu gostar muito. Tem esses grupos e tem matérias eletivas que você pode ir puxando, tanto da música, quanto dessas matérias de engenharia de som que existe no outro instituto, que eu acho que é da engenharia mecânica, mecatrônica, alguma outra coisa que tem as paradas. Mas lembrando, não vai te dar base suficiente pra você ser um engenheiro de som. Aí é outra graduação. A nossa vai servir pra você trabalhar com audiovisual em si. Sim, mas de qualquer forma, quando você é na Unicamp e você pega matérias da Unicamp, você vai poder aí ter umas matérias já a mais no seu currículo, que qualquer coisa, se você quiser fazer uma segunda graduação, assim que você se formar na mediologia, você pode já eliminar essas matérias e entrar na engenharia ali, cortar uns caminhos e... é com você, né? A gente tem também lá no Instituto de Artes, lá no IA, um Pro Tools, que pra você que não sabe o que é, ele é um hardware misturado com um software que edita áudio de uma forma bem profissional. E, se não me engano, a gente tem 2 desses na mediologia. Mas a gente acaba só usando um por conta do próprio estúdio em si, do que funciona e não funciona lá dentro. Então, tem um estúdio que se você for gravar lá dentro, sai muito como se tivesse eco ao redor, porque ele não é muito preparado pra isso. Enquanto isso, no outro estúdio vaza, mas tudo bem. Mas ele não tem esse eco, pelo menos. Se vazar, a gente corrige na edição, mas o eco prejudica muito a gravação. A gente acaba não usando lá. Mas quem quiser editar lá, pode editar. E é isso, gente. Faculdade pública, conte com os recursos que você tem. Então, assim, você tem microfones, tem gravadores, tem esse PC aí, esse Mac, sei lá como você quiser chamar. Mas é literalmente 2. 1 ou 2. Então, 4 anos de mediologia aí, mais os veteranos que continuam aí uns anos prolongados, né, Pietro? Então, às vezes pode ter uma concorrência. Só deixando isso bem claro, que tem algumas faculdades que tem laboratórios completos disso, né? Então, caso essa seja a sua expectativa, eu já quebrei ela aqui. Já engole seco! E vai fazer vestibular. A próxima pergunta é muito polêmica e é uma das perguntas que as pessoas mais fazem pra gente, se a mediologia dá uma base boa pra marketing. Não, gente. Não dá uma base boa pra marketing. Na verdade, nem uma base suficiente assim dá. Você tem que... Se você quiser ir pra essa área, você tem que se virar e correr por fora pra conseguir aprender sobre marketing, publicidade, propaganda. Olha, falando a real aqui pra vocês, primeiramente que a gente tem que separar o que é marketing do que é design gráfico, publicidade, essas coisas assim. E a base, que um mediálogo consegue mais, é na parte do design, porque a gente tem teorias da imagem. Então a gente computação gráfica. E computação gráfica. Então a gente estuda como faz em computação gráfica, edição de imagem, edição de vídeo, algumas animações também bem básicas, um pouco de Blender, só que bem pouquinho. E em teorias da imagem a gente estuda a parte semiótica, que é a parte da significação dessas coisas. Então, também tem uma matéria da Yara que a gente estuda bastante história da arte, então consegue também agregar um pouco de conhecimento sobre isso. E é pra isso que serve o mediálogo. Um mediálogo é uma pessoa que tem repertório. Tem muito repertório, sabe? A gente estuda pra isso e pra você fazer marketing
é muito uma parada estratégica, é uma parada de administrativo, sabe? A gente não vê nada disso no curso, nada. Só que, é claro, a gente tem que dar nossos pulos, porque apesar disso, apesar de não ter marketing no curso, é uma demanda que está surgindo, porque a gente viu, todo mundo tem visto que a maioria dos alunos vai trabalhar com isso depois. E social media também, que é outra coisa que a gente não tem nada no curso, mas muita gente vai para esse caminho depois. Sim, a gente estuda muito a parte das redes, mas a gente não estuda as redes no sentido mercadológico. A gente estuda as redes no sentido acadêmico. Então, o impacto... No sentido de julgar as redes e não de participar delas. No sentido mais de dados e, sei lá, o impacto na sociedade e afins. Mas, para trabalhar, não. A gente estuda muito pelo olhar de um comunicador. Sim. Porque o nome do curso é Comunicação Social e Mediologia. E não como a pessoa que vai querer fazer você comprar alguma coisa em alguma rede social. Mas aí, é claro, a gente, que nem eu falei pra vocês, a gente dá os nossos pulos e a gente tá colocando agora na Mediologia, por exemplo, uma EJ, que chama 2 Tons. Empresa Júnior. A qual eu sou presidente. E... e a gente, claro, procura muito se capacitar nesse sentido. A gente tem uma equipe de marketing, como todas as empresas têm uma equipe de marketing. Então, a galera que entrar da Mediologia nessa parte de marketing vai poder estudar tudo isso. Então, ela vai poder colocar no currículo dela que ela foi diretora de marketing do EJ, e que ela teve todos esses conhecimentos através das capacitações que a gente vai comprando, ou fazendo com outras EJs, outras instâncias que a gente participa do MEG, do Movimento Empresa Júnior. Enfim, é o que a gente pode fazer pelas pessoas do nosso curso, porque até então, anos anteriores não tinha. Então, acho que a gente está um pouco melhorando nesse quesito, apesar de o mercado já aceitar Mediálogos há um bom tempo. E se você curte essa área, é muito legal você tá na Unicamp, porque dá pra você sim investir de alguma forma nisso, como por exemplo, entrando em algumas entidades. Então, se você quiser ir pra entidade que é a Atlética, você pode fazer o marketing da Atlética. Eu, por exemplo, esse semestre entrei na equipe Fênix de robótica da Unicamp, e tô lá na área de marketing. Então, o que isso significa? Significa que eu estou pondo em prática muitas das coisas que eu deveria ter aprendido na Mediologia, mas estou aprendendo por conta própria. Então é muito legal, porque isso também cai dentro do meu currículo, assim como cairia se você participar de qualquer outra entidade da Unicamp, como a Atlética, o FEA, que é o Festival de Instituto de Artes, enfim, e tudo que você faz na prática... Se você não sabe editar vídeo, você vai precisar editar um vídeo, você vai aprender fazendo na prática. O marketing também, apesar de você ter vários estudos, também tem a parte que você só vai aprender fazendo na prática. Então você só vai aprender a fazer alguma coisa, uma análise estratégica quando você tiver métricas ali para você analisar, ver quais os melhores caminhos para você tomar como uma equipe de marketing, para melhorar a sua imagem, para melhorar o seu alcance, seu engajamento, enfim. A gente consegue se virar em marketing, a gente não é formado em marketing. Mas a gente uma mão lava a outra na é Mediologia. Sempre tem alguém que tem algum conhecimento que vai poder te ajudar, que vai poder te guiar, sejam os veteranos, até mesmo os bichos, a gente consegue. Uma mão lava a outra. Outra pergunta é, precisa ser bom em história? Sim. Sim. Só isso. Acabou. Próximo. Gente, história peso 3 na segunda fase. Eu só passei na Unicamp por causa de história. E se não fosse história, não rolava. Eu tirei 430 em português, na prova da segunda fase. Fica acima dos 500, ou seja, eu fui muito abaixo da média em uma prova que é muito importante, que é de português. E por que aconteceu isso? Porque eu fiz a lápis, as coisas, queria passar caneta, sabe? No final das contas, deixei 2 perguntas sem fazer, uma pergunta inteira a lápis, porque eu perdi muito tempo na redação. Mas tudo bem, a redação também me garantiu aí muitos pontos. Muitos pontos, acho que eu tirei 21 de 24. Bastante coisa, muita coisa. Eu quase gabaritei redação e tirei uns 800 e pouquinho em história, tipo acima dos 800, mas eu não sei quanto, ou 750, já não sei mais. Só sei que tava mirando ali nos 800, seja pra mais ou pra menos. O que me salvou também foi história, porque eu tirei super pouco, eu acertei uma questão de física na segunda fase. Nossa. Mas eu gabaritei história, então eu entrei tranquila na primeira chamada. Por causa de história. Gente, se você não manja história, vê videoaula até não querer mais, assim, até você saber repetir tudo que o cara falou, sabe? Que seja, se liga nessa história, que é um canal muito bom, muito dinâmico sobre essas aulas de história. Eu via todo dia, durante um ano inteiro.
E eu não fiz só um ano de cursinho, então eu tô falando só uma boa dica. Mas também é muito legal você pensar que a Unicamp, ela cobre história, não só aquilo que aconteceu no passado, mas a história tá cobrando muitos fatos contemporâneos. Então você tem que resgatar, tá sempre lendo alguma coisa no jornal, tá lendo aquelas notícias, mesmo no Google Notícias. Gente, e a Unicamp adora pegar uns rolês que aconteceram no Oriente Médio, umas guerras que você não ouve falar, tipo, no Facebook, entendeu? Você tem que ir atrás dessa informação como jornal, porque as pessoas não comentam essas guerras e tudo mais. E perguntou o relevo da Rússia, mano. É verdade, o relevo da Rússia. Relevo da Rússia em geografia, ninguém nunca viu isso aí na vida, gente. Todo mundo zerou, não teve uma pessoa no Brasil inteiro que acertou. Se acertou foi pro chute, né? Mas eu acredito que a pessoa que perguntou essa pergunta de precisa ser bom em história é pra levar, tipo, pro resto do curso. Então, assim, a mediologia, ela vai te dar muito repertório ao longo do curso. Então, eu não acredito que você precisa, tipo, saber, chegar na mediologia sabendo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas você vai precisar ter bem organizado na sua cabeça uma linha do tempo pra você entender várias coisas que a gente puxa em relação à comunicação, em relação... Como é que fala? A evolução dos meios, a tecnologia. Eu ia querer chegar nesse ponto que você tava falando, porque independente de você saber tudo o que aconteceu no Egito e tudo mais, principalmente a parte contemporânea da história, que foi o surgimento de meios de comunicação, isso aí tem que saber. Então assim, não sei o que é a Segunda Guerra, mas, mano, Segunda Guerra desenvolveu um monte de tecnologia nova, sabe? Então isso assim, tem que saber sim, porque isso te localiza no tempo e te coloca numa cronologia de desenvolvimento das coisas. A gente estudou em redes também, antropologia dos meios de comunicação. Então é legal você ter essa base, porque não tem só a teoria da comunicação nessas coisas, tem o próprio contexto histórico delas. Sim, você precisa entender o passado para entender o hoje, sabe? Sim. Que é fundamental. E também, outra coisa que eu quase esqueci de falar, é muito importante que você saiba bastante sobre as vanguardas europeias, que isso a gente estuda em tudo, seja em fotografia, seja em cinema, em tudo mesmo. E não vamos esquecer que a mediologia está no Instituto de Artes, entendeu? Então, isso faz parte da história da arte. Acaba que a gente usa muito também. A próxima pergunta é onde procurar as obras literárias da Unicamp e se a gente comprou ou se a gente leu online. Eu, particularmente, comprei só as que me interessavam mais. Então, por exemplo, eu comprei Quarto de Despejo, comprei Sobrevivendo no Inferno, algumas do Machado de Assis. É que essa Sobrevivendo no Inferno foi de 2019. Nem lembrava disso aí, não. Então, assim, como eu fazia cursinho, o professor, ele dava muito na aula mesmo. E aí eu focava muito na aula pra não ter que pegar o livro pra ler em casa. Aí eu só pegava o livro pra ler em casa daqueles que eu gostava, tipo O Espelho de Machado de Assis. Muito bom. Ótimo. Alguns eu lia online, alguns eu só prestava atenção na aula mesmo e ficava por isso, outros eu comprava. Você? Olha, as aulas de livro de cursinho são muito completas, assim, muito completas. E tem online também, se você não fizer cursinho. Então, eu também, eu escolhia o livro que eu ia ler, os livros que eu ia ler, ou os contos que eu ia ler, mas eu acho que agora tá muito mais de boa, né? Eles estão colocando menos livros grandes e mais contos e mais poemas. Então, tudo que é curtinho, não ligo de ler, muito tranquilo, e depois pra analisar vai ficar bem fácil, né? Tipo, você tá com toda a base já lida. Mas os livros grandes, tipo... uma coisa que eu não li, aquela peça, que tinha uma peça também. Rosa da Barca do Inferno? Não era esse, não. Sermões, eu não lia nada. Lisbela e o Prisioneiro? Não sei se era. Essa daí? Acho que não era da USP, não sei. Puta, mas tem essa, né? Quem presta vestibular... Presta no Brasil. Tem que ver lista de livro de tudo quanto é a faculdade que você tá prestando, né? Então tem mais esse rolê, mas essa peça, por exemplo, eu não li. E todas as perguntas eu acho que eu acertei por conta das aulas de cursinho e das análises que os professores ajudavam a gente a fazer. Porque tem umas sacadas que às vezes você, quando tá lendo, não percebe. Então é muito bom você assistir as aulas pra você ver um especialista falando sobre aquilo. Porque às vezes você precisa saber alguma coisa da vida pessoal do autor pra você entender o que ele quis dizer com aquilo. E o material didático também ajuda, às vezes. O material didático. O último ano que eu fiz de cursinho foi no Poliedro. Eles tinham umas revistinhas de cada uma das obras literárias que caía no vestibular. Era bem bom. Mas claro, se você não faz cursinho, você pode o quê? Ir no Mercado Livre, porque todo mundo que fez cursinho vende essas coisas.
Não vendi, eu doei nos cursinhos públicos que tem aqui perto, mas muita gente vende. Os intocáveis também. Ah, mas tem uma pergunta aí que a gente vai falar melhor disso. Aí a outra pergunta era onde procurar essas obras. E aí eu posso falar pra vocês que algumas delas são de patrimônio público, então acho que você acha mesmo na internet, você consegue assistir próprio na tela do PC ou no seu celular. Alguns ainda não são, porém você consegue encontrar por um preço mais acessível em alguns sebos, até no estante virtual. Biblioteca pública. Biblioteca, verdade. Então é isso, procura alguma biblioteca perto da sua casa, na sua cidade, ou então tenta ver em sebo, tenta ver se tem online. Você pode dar sua cara a tapa e falar assim, não li porque não quis ler. Agora, falar que não teve acesso já é vagabundagem sua, perdão aí o vocabulário. A próxima pergunta é, cursinho online é suficiente pra passar? Então, gente, só aqui a gente tem dois exemplos completamente diferentes. Então é muito de como você aproveitou o seu ensino médio, se você teve uma carga boa, se você teve um bom entendimento das matérias. Então acho que é muito tipo de cada um, né? Porque eu e ela, por exemplo, a gente teve uma trajetória completamente diferente. Pra mim foi bem complicado, porque eu sou uma pessoa que é muito difícil ter um foco de estudar. Então, pra eu aprender a ter esse hábito de ficar horas estudando, porque, gente, pra estudar o vestibular é horas, não é uma hora do seu dia, se você ainda não acordou dessa realidade aí. Ah, depende também, porque Mediologia é um curso muito concorrido. No ano que a gente prestou, a Mediologia era o terceiro curso mais concorrido, se não me engano. E, tipo, pra você chegar lá, não tem outro caminho sem ser horas e horas de estudo. É triste, mas é o que precisa. Então, tudo bem. Eu não conseguia ficar horas e horas de estudo. Eu preciso de que eu esteja num ambiente onde eu só tenho essa opção pra fazer. Então, eu vou no cursinho porque eu só tenho como estar estudando, não tenho outra opção. E o último ano de cursinho foi ainda melhor, porque como eu fiz com a minha irmã, eu não tava só num ambiente que me obrigava a estudar. Tava com uma outra pessoa que me obrigava a estudar. Então, assim, é difícil e eu precisava desses estímulos, que é minha irmã e cursinho. Agora, eu não conseguiria fazer online. Não conseguiria. Eu acho que eu não ia ter também uma postura de fazer online, porque assim, você querendo ou não, você que vai organizar seus horários, você que vai organizar se você tem coisa na casa pra fazer ou não, porque às vezes eu tô lá sentada estudando em casa, só que eu vejo que tem coisa pra fazer em casa, que você tem que, sei lá, limpar o banheiro, fazer a faxina, ou que, sei lá, alguém precisa de ajuda, você precisa tirar a roupa do varal. Se você tá em casa, ninguém entende que você está ocupado estudando. Porque acho que você tá lá, né? As pessoas acham que o estudante é uma pessoa de boa que tá lá em casa no computador jogando. Tranquilão. Só que não, e aí acaba piorando, né? Ainda mais no EAD, a gente viu isso, como tá difícil ser um estudante em casa, com tanta coisa pra fazer. Então acho que vai muito de você. Você tem que avaliar se você tem essa postura ou se você vai precisar, sei lá, de um cursinho noturno, que foi o meu caso. Que eu acho que, pelo valor que eu paguei no cursinho noturno, daria, tipo, pra fazer um cursinho online, porque eu consegui uma bolsa muito boa num cursinho, tipo, de ponta da minha cidade e valeu muito a pena pra mim. E tem uns cursinhos online que são muito bons. Eu já indiquei o vídeo de história, por exemplo, do Se Liga Nessa História. Eles também têm o curso pra você fazer online, não só os vídeos gratuitos. E também tem o Se Liga... Não, como é que chama? O Estude... Descomplica. Tem um monte. E, se não me engano, essas plataformas você consegue testar, ver como funciona antes de pagar completamente, de aceitar elas. Então, se você tiver na dúvida, por que não? Abre lá, faz o cadastro do cartão de crédito e coloca lá na sua agenda. Daqui 15 dias, cancelar. Vence o teste. Eu vou cancelar esse teste aqui. Eu já tive que fazer isso várias vezes. Aí você testa, vê qual delas você se adapta melhor. Olha, esse aqui tem cada tópico pra você fazer pergunta. Essa aqui tem os tópicos... Aí é com você, amigo. Simulado é necessário também, hein? Não vai pular o simulado. E a próxima pergunta é como funciona a nota de corte? Bom, a nota de corte nada mais é do que quanto a última pessoa tirou pra ela conseguir passar pra próxima fase ou pra ela conseguir passar no vestibular. A primeira fase, a gente faz a prova em 90 questões... Já mudou, né? Na pandemia, eu acho que só, né? Então, na nossa época, as doses falando... Eram 90 questões do vestibular. Então você acertava X questões de 90, caso você não seja um super gênio que faria as 90 questões, óbvio. E eu acertei acho que 57 ou 56. Acho que eu acertei umas 60 e poucos, acho que foram 63.
E aí, esse número de acertos, a gente pode chamar de nota de corte informalmente, mas essa aqui não é a nossa nota oficial. Então, por exemplo, a gente vê quem foi o último aprovado do ano passado, né? Porque a lista vai rodando, então você tem que ver do ano passado que já parou a lista. Então, ano passado a lista rodou até a 6ª chamada e chamou essa pessoa que na primeira fase ela teve 55 acertos. Então, a gente chama esse 55 de nota de corte para a primeira fase. Mas não é, porque a Unicamp ela calcula uma nota padrão em cima disso. Que é um cálculo absurdo, que ninguém usa, ninguém nem fala sobre isso, fala por número de acertos mesmo. É, a gente acaba usando esse número de acertos, mas ele não é oficial. Do boca a boca só, e é isso aí. É realmente boca a boca, porque as pessoas entram nos grupos da Unicamp e da Mediologia Vestibular e perguntam, gente, qual foi a nota de corte? E tem nas tabelas da Conveste também, mas eu não sei se a tabela da Conveste tem o número de acertos, eu acho que não tem. Porque eles usam justamente essa nota padronizada. E aí essa nota padronizada, ela considera as questões mais fáceis, as questões mais difíceis, em que lado aí estava meio que ficando, que nem o Enem, basicamente. Só que mais correto, digamos assim. Talvez, não sei. Mais bonito, talvez. Mas aí, você pede pro seu amigo que tá prestando engenharia fazer isso aí pra você, que já não é da sua ossada, ok? Ok. A pessoa passou na primeira fase e do mesmo jeito que ela passou na primeira fase, ela tem que passar na segunda fase. Só que aí não é uma coisa muito mais fácil de saber. Cada um teria que revelar a sua nota e as pessoas não divulgam muito isso. Então você tem que entrar no site da Conveste e colocar lá, nota do último aprovado em tal ano. E é assim que você vai saber a nota de corte. Só que... Mas ainda assim é muito difícil pra você usar como base pra você, porque como suas respostas são dissertativas, é muito, muito, muito difícil de você saber. Sim. Você vai ficar ali no limbo até sair o resultado mesmo. Fato é, na segunda fase, tem que mirar muito em história, mandar muito bem na redação e não zerar nenhuma matéria. Você pode acertar uma matéria em física, mas você não pode errar tudo em uma matéria. No vestibular da Unicamp, na segunda fase, só de você colocar uma fórmula que você sabia e aquela ser realmente a fórmula, tipo... Sim. Você já ganha alguns mínimos pontinhos pra você não zerar, sabe? Então não deixe nenhuma questão em branco, escreve qualquer coisa que vier na sua mente, um recadinho pra quem tá corrigindo. Não, recadinho também não, gente. Mas não deixe em branco, só não deixa, sério. E se você assistiu já até aqui, não esquece de curtir, se inscrever no canal, dá uma olhadinha também lá em cima no canal da Lari Mendes, que lá também vai ter muitos vídeos sobre mediologia, sobre a Unicamp. Eu faço todos os semestres da mediologia, então corre lá se você tem interesse. E continua assistindo. E a última pergunta, eu já vou adiantar aqui pra vocês que eu não vou responder ela hoje, porque ela é uma pergunta muito extensa e muito polêmica, e ela vai depender aí de muitas pesquisas que a gente vai fazer e muitas conversas com alguns veteranos que já estão trabalhando, que é: o mercado de trabalho, ele é amplo ou ele é fechado para a mediologia? A gente já falou aqui um pouquinho, deu esse spoiler aí sobre a área de marketing, que foi uma pergunta que fizeram, só que é claro, também falamos de áudio, né, aqui, e... se você quer saber mais, aguarde, porque tem muito mais coisa ainda pra gente aprofundar. Eu também já fiz um vídeo que eu já dei alguma palhinha sobre esse assunto, então se você tá aí muito ansioso pra assistir, vai sugerir aqui um vídeo pra você ver. Acho que a Lari também tem algum vídeo que dá uma palhinha sobre. Ah, provavelmente só se for o primeiro que fala com os veteranos e eles dão uma resposta sobre isso. O link também vai estar aqui em cima. E é isso, eu espero que vocês aguardem ansiosamente esse próximo vídeo, que eu vou fazer com a Lari também. Combinamos agora. Combinamos agora. Não estava sabendo. Então é isso, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. É isso. Beijolas, até o próximo vídeo.